Se talvez apareça até algum laudo aí dizendo que ele não tem suas faculdades normais, e daqui a uns tempos ele estará solto. E aí, Renato e Luiz Henrique, eu queria já puxar o segundo assunto, que vocês comentam de uma vez só, porque o ministro da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, deu uma declaração na quarta noite que a polícia executa prisões de forma equivocada e por isso o judiciário é obrigado a soltar os presos. Aspas. É um jargão que foi adotado pela população, que a polícia prende e o judiciário solta. Eu vou dizer o seguinte, a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar. Quando eu vi, quando eu assisti e quando eu ouvi a declaração do senhor Ricardo Lewandowski, eu me senti que se eu fosse um policial, eu sem ser policial, Renato Luiz Henrique, eu fiquei revoltado. Imagine se eu fosse um agente da lei. Qual teria sido o meu sentimento? O sentimento de ver um marajá, o ministro Ricardo Lewandowski é um marajá, que recebe por mês mais de 100 mil reais, que não sabe se brincar o que é ficar no sol do meio-dia na rua, que se brincar tem assessor até para arrumar a mala dele para viajar, dizer que a polícia prende mal. Esse senhor, o senhor Ricardo Lewandowski, sequer deve ter andado alguma vez na sua vida num carro sem ar-condicionado. O plantão que fez na sua vida enquanto ministro era recebendo diárias gordas e altíssimas. O salário de um policial militar, ele recebe numa diária. O salário de um agente da Polícia Civil, ele recebe numa diária. É um cidadão que sequer sabe o que é esperar numa fila. Vive numa zona de conforto tremendo e no meio de bajulação. Colocam esse cidadão para ocupar o cargo de ministro da Justiça como compensação política. Não precisa eu narrar porquê aqui, né? E um ser humano desse, um marajá, sai com uma frase dessa. Faltou empatia, ministro Ricardo Lewandowski. Empatia. Faltou humanização. E faltou senso de realidade na sua palavra, na sua frase destilada. O senhor não tem noção do que o senhor está falando. O senhor nunca teve um minuto da sua vida na pele do que é ser um policial, do que é ser um escrivão, do que é ficar no carro, do que é não ter uma água mineral para tomar dentro de uma delegacia. O senhor, quando algum elemento nesse país ousou lhe ameaçar, o senhor foi protegido imediatamente pela Polícia Federal, pela Polícia Judiciária, por setor de inteligência, por toda a força de segurança que vem a ter nesse país. Um policial obrigado a ir dormir na casa dele, ministro Ricardo Lewandowski, sem saber se vai no outro dia sair de casa. Porque ele só tem ele para proteger ele e a família dele. Pode levar uma bala a qualquer momento aí na rua. Ao senhor dizer que a polícia prende. O que é prender bem então? É matar logo para não ter mais vida? Porque o seu judiciário não trabalha para reformar essas leis. O seu judiciário vai fazer lobby no Congresso. Sabe para quê, Ricardo Lewandowski? Para aumentar o auxílio paletó. Para aumentar o auxílio iPhone. Para aumentar o salário. O lobby que vocês vão fazer no Congresso é para isso. Não é para alterar a lei contra a criminalidade, não. O senhor envergonha até juiz da primeira classe com a frase dessa. Que sabe o que é ser policial, sabe o que é o policial arriscar a vida, prender e no outro dia o cara está saindo rindo. É o cara sendo preso por um policial e debochando da cara do policial. Um cidadão desse, rapaz, é uma revolta que gera tão grande,
que o policial se sente um bosta, Luiz Henrique e Renato Bahia. Se sente um bosta. O policial vai atuar quando dispara a merda de uma bala contra um bandido, ainda responde sindicância. A arma é tomada. E se brincar, ainda vai preso. Porque acredite se quiser, na sociedade tem entidades para questionar a atuação do policial, para defender o bandido, mas não tem para defender o policial e muito menos para cobertar a família dele quando perde o cidadão que mantém a família, que é no caso um policial quando vai a óbito. Se quer, a viúva recebe o salário logo no primeiro mês. Se quer. Se quer. Agora você não vê ninguém do judiciário criticar uma declaração dessa. Você não vê o juiz, o ministro fazer uma correção dessa frase. Não é? Por quê, Luiz? Por quê, Renato? Porque ele faz parte da minoria que manda. Ele faz parte dos privilegiados. Ele faz parte do grupo do Marajá. Ele faz parte daqueles que não sabem o que é a realidade da vida.